Boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro semanário informativo do ano. Sem mais demoras, vamos aos destaques desta semana. Os destaques desta semana vão para o jogo entre Fiães e PV 2014 Colégio Efanor, e para os apuramentos para o Europeu de Sub-20 e Sub-18. O Efanor foi a terras medievais defrontar o Fiães e venceu por 3-0 nesta que foi a segunda jornada da Série A. Apesar de passada a data, os três Reis Magos ainda presentearam o Colégio Efanor com uma vitória 3-0 na casa de Fiães. Com baterias recarregadas das festas, o Efanor abriu o marcador sem dar tempo de resposta às anfitriãs. Aos 4-0 fez a primeira substituição. Após uma lesão de Eugênio Nossac, entrou Mariana Maia, uma das melhores marcadoras deste set e que conquistou uma diferença de 6 pontos. Apesar de momentos de tensão aos 8-10 e 12-13, as atletas cor-de-rosa não se deixaram ir abaixo e recuperaram a vantagem. Já na reta final, a equipa da casa não estava disposta a facilitar a vida e marcou 3 pontos consecutivos. Mário Martins não perdeu mais tempo e pediu time-out. Intervalo que deu logo resultados. Além de desestabilizar as jogadoras do CD Fiães, foi incentivo para as pupilas marcarem 3 pontos consecutivos e fecharem o parcial aos 19-25. Pois a equipe do Fiães foi se reencontrando. O segundo set começou mais renhido, mas mais uma vez o marcador mostrou o favoritismo pelas colegiais. Inês Pereira começou a vantagem e Ana Kobrock garantiu a expansão da mesma. Sem grandes surpresas, as visitantes chegaram à reta final com 7 pontos de diferença. Inês Pereira foi a autora do 25º ponto. O marcador se riu por breves momentos à equipa da casa, mas as colegiais arregaçaram mangas e voltaram a colocar o plano de construir uma vantagem em execução. Igualmente como aconteceu no primeiro set, Mariana Maia destacou-se como melhor concretizadora e foi a principal autora de iniciar a dilatação no marcador e aumentá-la. Mas a partida foi encerrada por Sara Evaristo aos 25-16. A melhor jogadora da partida foi Matilde Rodrigues, que confessou que o prémio é resultado de um trabalho de equipa e realçou o bom ambiente dentro e fora de campo. Nós temos um processo muito feliz ao longo de todas as semanas. Os treinos são sempre muito bem conseguidos, sempre com muito bom ambiente. Penso que para nós foi um jogo bastante positivo. Conseguimos desde o início até ao fim estabelecer as nossas dinâmicas, aquilo que metemos em prática em treino. É algo importante e também acho que demonstra muito aquilo que nós fazemos diariamente em equipa. Acho que atribuem um prémio individual, mas sem dúvida que isto é tudo aquilo que eu consigo adquirir do que as minhas companheiras de equipa me transmitem, me ajudam e é o resumo disso tudo. Mário Martins destacou o orgulho da performance da equipa, apesar das dificuldades. Isto é um orgulho incrível neste grupo de trabalho que eu acho que hoje foi jogar na superação e manter uma qualidade alta na superação com tantas fragilidades numa semana tão difícil e com um início de jogo, eu diria quase tão dramático como foi. Manter esta serenidade, esta capacidade de tomar boas decisões, de cumprir o plano da mesma forma, de não nos abstrairmos com as dificuldades. Isto é uma sorte incrível para nós enquanto equipa técnica, isto tem mesmo que ser dito, é um privilégio trabalhar com atletas assim. Com um pensamento de jogo a jogo, confessa que o objetivo é um lugar nos 4 primeiros. Fazermos do próximo jogo sempre uma final, porque eu continuo a achar que para estar nos 4 primeiros, em teoria, há uma vaga. Sermos aqui o outsider, quer estar nos playoffs, é o nosso objetivo, sendo que para isso temos que ir pensando uma semana de cada vez. O próximo jogo com Leixões é o jogo mais difícil das nossas vidas, o jogo seguinte será o jogo mais difícil das nossas vidas. Já João Martins admite que a prestação diminuiu ao longo do jogo. Em termos da nossa prestação ao longo do jogo foi decrescendo. Tivemos muitos erros não forçados, em termos do serviço não tivemos a nossa sequência habitual e por isso contra equipas deste nível que estão a lutar pelos 4 primeiros paga-se caro e o resultado nota-se por aí, não é? Revelou ainda que melhorar o desempenho da fase anterior e ir mais longe na Taça de Portugal são os planos para este novo ano. O nosso intuito é tentar fazer melhor do que a fase anterior, neste caso pelo menos o 7º lugar. Tentar ir o mais longe possível na Taça de Portugal, sabendo que vamos jogar contra o Sporting, mas acreditamos que já para a próxima semana no campeonato vamos dar uma muito melhor resposta do que este fim de semana. O CD Fiães sai desta segunda jornada sem nenhum ponto.
Já as colegiais começam o ano com o pé direito e mais 3 pontos. Até uma próxima oportunidade. Em relação aos restantes jogos da Série A, temos o Vitória, que recebeu o Leixões e venceu na Negra por 15-11. Os demais jogos, Benfica contra o Porto e Braga frente ao Sporting, foram adiados devido às competições internacionais. Sendo assim, a tabela classificativa se encontra com PV 2014, Porto e Vitória nos 3 primeiros lugares, respectivamente. Em quarto lugar está o Fiães, seguido do Sporting e Leixões. Os 2 últimos lugares estão ocupados pelo Benfica e Braga. Lembrando que alguns clubes ainda não disputaram nem a primeira nem a segunda jornada devido a adiamentos. No último sábado, o Sporting Clube de Portugal recebeu o Leixões na capital e venceu por 3-1. Apesar deste ano ser o ano do dragão no calendário chinês, os Leões também entraram a triunfar em 2024, com uma vitória por 3-1 frente ao Leixões no último sábado. Sem viagem de férias, mas sim em trabalho, o Leixões deslocou-se à capital para defrontar o Sporting e marcou o primeiro ponto do jogo. Mas o Leão número 3 botou as garras de fora e respondeu empatando, e assim o jogo seguiu equilibrado. Uma sequência de erros de ambas as partes serviu de combustível para a equipe de Alvalade avançar no marcador. E com mais 2 erros vindos de Matosinhos e 1 ponto de Martins Sec, esta vantagem só cresceu. E por mais que a Armada do Mar estivesse a marcar alguns pontos, não foi suficiente para superar a força dos animais da savana. Com o ataque da camisola 10, Wagner Silva, o Sporting fechou o primeiro set aos 25-17. Se no primeiro parcial a força era na terra, no segundo foi no mar. E Sebastião Alves abriu o placar para o Leixões. Com alguns erros do Sporting, o Leixões começou a abrir uma vantagem, mas o Leão número 8 estava motivado e logo a diminuiu. Mas não demorou muito para esses erros voltarem a acontecer e a diferença cresceu exponencialmente. Com o bloco de Lucas Van Berkel e o ataque de Thiago Bart a funcionar, os Leões se aproximaram no marcador. E então, o jogo seguiu equilibrado. Mas a dupla de Alves, Sebastião Alves e Diniz Alves, começaram o ano com o pé direito. E com uma sequência de blocos e ataques, distanciaram sua equipa do anfitrião. Uma substituição para a equipa da casa e 2 para os visitantes. Mas tendo como resultado um erro no serviço, o líder da Armada, Thiago Cineiro, a desfaz. Mais alguns pontos e substituições para ambos os lados, mas fazendo jus ao cunha nacional, Heróis do Mar, a Armada do Mar conquistou o segundo set com o ataque do camisola 17 aos 22-25. O terceiro parcial iniciou taco a taco até o segundo ponto, mas rapidamente, com 2 erros da parte do Leixões, a vantagem cresceu para 2 pontos para o Sporting. E novamente, a dupla de Alves mostrou sua força, e empatou e ultrapassou a equipa verde-branca. Uma substituição para os anfitriões, Sai Escalante, entra ângulo, mas apoiadas no ataque de José Belo, esta vantagem só cresceu para o clube de Matosinhos. O Leão número 8 não desistiu e empatou o jogo. E então, o jogo seguiu equilibrado. Com 2 pontos de vantagem para o Leixões, João Coelho, treinador de Alvalade, fez uma substituição. Saiu Galabov, entrou Silveira. E a 1 ponto do empate, fez outra. Saiu Bart, entrou Tombião. Um erro para Alvalade. 18 pontos nessa partida, esteve em destaque, mas hoje de facto isso não. E outro para Matosinhos. E João Coelho desfez a primeira substituição. Novamente, a 1 ponto do empate, o mesmo desfez a outra. O Leixões tem a primeira bola de 7, mas estaria longe de ser a última. Com o final de parcial decidido taco a taco, com um total de 6 points, finalmente os Leões de Alvalade fecharam o terceiro set aos 29-27. Quarto e último parcial, e se o sol brilhava no norte, a equipa do norte brilhou na capital. E começou o set empatando e ultrapassando no marcador. Mas sem demorar muito, os anfitriões empataram. E o jogo seguiu, renhido até o 6º ponto. 3 pontos consecutivos para a Armada. E mesmo com a tentativa de resposta dos Leões, abriram uma vantagem de 4 pontos. João Coelho aconselhou sua equipa, e seus atletas o ouviram e obtiveram um empate como resposta.
O jogo continuou equilibrado, mas o ataque de Jan Galabov estava a funcionar e com um ace deu o primeiro match point à sua equipe. E mesmo com mais 3 pontos para Matosinhos, Lucas Van Berkel fechou o jogo no quarto set para os Leões de Alvalade aos 25-23. Quanto aos restantes resultados da Liga Una Seguros, tivemos mais um jogo vencido por 3-1, onde a Fonte do Bastardo saiu vitoriosa frente ao Castelo da Maia. E o Benfica, que saiu vitorioso pela margem máxima no berço de Portugal, frente ao Vitória. Portanto, a tabela classificativa tem o Benfica, Sporting e Jovens do Bastardo ocupando os 3 primeiros lugares, respectivamente. Em quarto lugar, vem o Leixões, seguido do Vitória e Acadêmica de Espinho. As 2 últimas posições são do Castelo da Maia e Viana. Entretanto, lembramos que o mesmo que se passa no feminino ocorre no masculino. Nem todos os jogos foram jogados devido às competições internacionais. A Associação de Jovens da Fonte do Bastardo recebeu na Praia da Vitória os turcos do Galatasaray em jogo a contar para os quartos de final da Taça Challenge. A sorte não sorriu aos açorianos, pela que terão que obrigatoriamente vencer o jogo da segunda mão, que irá se realizar no dia 17 de janeiro em Istambul. As seleções nacionais de sub-18 femininos e masculinos e sub-20 femininos disputaram na última semana a primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. A seleção de sub-20 femininos, orientada por Hugo Silva, venceu um jogo na Pool A, frente à Suíça, por 3-0. Na disputa para a segunda ronda do apuramento para o Europeu, Portugal se destacou frente à sua congênere francesa na negra por 15-12, tendo assim se despedido deste torneio UEFA com uma derrota por 3-1 frente à Alemanha. Já a seleção de sub-18 masculina, orientada por Diogo Rosa, também se apurou para a segunda ronda do apuramento, depois de um triunfo por 3-0 sobre os Países Baixos, e uma derrota por 1-3 às mãos da Bélgica, se classificando no 6º lugar. Enquanto a seleção de sub-18 feminina, orientada por Beatriz Santos, não teve a mesma sorte. As portuguesas terminaram a sua participação no torneio UEFA sem conhecer o sabor da vitória. Nesta semana, é a vez da seleção de sub-20 masculinos participar da primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Orientados por João José, terão pela frente a Pool B, a Itália, a Alemanha e a Bélgica. Este fim de semana será recheado de voleibol. No sábado, teremos o encontro entre Vitória e Sporting para a Liga Una Seguros na Sport TV às 14h55. Já a Vôlei TV leva até si o embate entre Braga e Benfica no domingo às 17h. Chegamos ao fim de mais um semanário informativo. Já sabe, fique bem, fique com a sua Vôlei TV.